as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Bom dia a todos, irmãos, a todos os ouvintes que estão assistindo ao vivo esse compartilhamento de estudo, que possam depois assistir mais tarde pela playlist. Hoje nós vamos à nossa 7ª aula. Nós já vimos na lição 1 o significado da igreja bíblica. Vimos que a igreja não é um prédio físico, não são as denominações, não são essas placas constadas na igreja, mas sim que a igreja bíblica são as pessoas, os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. Vimos como ela foi planificada na lição 2, antes da criação do mundo, profetizada no Velho Testamento. Os profetas profetizavam que ela viria. O próprio João Batista, no Novo Testamento, falou que a vinda do reino dos céus, a reino de Cristo. Jesus Cristo também falou do seu reino, da sua igreja, e ela aconteceu lá no dia de Pentecostes, nós vimos na lição 3. A igreja bíblica de Jesus Cristo surgindo no dia de Pentecostes com poder, quando Jesus Cristo, antes de morrer e ressurgir, ele prometeu aos apóstolos que mandaria o Espírito Santo aos apóstolos para que eles se lembrassem de todo o ensinamento de Jesus, e muito mais seria dito pelo Espírito Santo, da vontade do Pai, a ser ensinado no Novo Testamento, na Nova Aliança, para a igreja bíblica. Na lição 4, nós vimos como identificar hoje a igreja bíblica, segundo a igreja do primeiro século. Na lição 5, nós vimos os termos usados na Bíblia para dizer o que era a igreja bíblica, vários termos utilizados por Jesus Cristo, os apóstolos e discípulos. Na lição 6, nós vimos como se organizam a igreja bíblica dentro da Bíblia, não a organização de homens, mas dentro da Bíblia, como é que ela é organizada. E hoje nós vamos ver como fazer parte dessa igreja de Jesus Cristo, onde ele é o proprietário, comprou com seu sangue e a edificou. Então, nos estudos anteriores, nós vimos a importância da igreja no plano de Deus. Isso se torna óbvio ao comprovarmos os seguintes fatos. Cristo morreu pela igreja, por sua igreja. Lá na carta de Paulo, a carta de Efésios, capítulo 5, versículo 25, nos diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, Cristo amou a todos os membros que o seguem, todos os seus discípulos, e se entregou por toda a humanidade, por toda a sua igreja. Ele a comprou com seu próprio sangue. No livro de Atos, escrito por Lucas, Paulo fala lá aos presbíteros de Éfeso, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ele é o único Salvador, Cristo é o único Salvador da sua igreja. Na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 23, Paulo seguindo na carta dele. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, Cristo é o nosso mestre, discípulo, é o proprietário da igreja, é o nosso cabeça, é a ele que devemos seguir e obedecer, e nós, como membros da sua igreja espiritual, não prédio físico, somos o corpo da igreja de Cristo, e ele é o Salvador. Será que Jesus morreria por algo que não fosse de suma importância? Ele derramaria o seu sangue para comprar uma igreja sem valor? Por que seria ele o cordeiro sacrificado para salvar a igreja, se alguém pudesse ser salvo fora dela? De nada adiantaria. Se houvesse salvação fora da igreja de Cristo, fora de Jesus Cristo, tudo o que ele fez seria em vão. Mesmo sabendo disso, alguns ainda afirmam que a igreja não é importante e que se pode ser salvo apenas através da fé em Cristo, ou de seguir o seu próprio caminho de Deus, a Deus. Quem é que tem razão? Voltemos às Escrituras. A Bíblia nos diz sempre a verdade, e é a ela que nós devemos seguir. Relembrando que o Novo Testamento ele foi escrito por servos inspirados por Deus, pelo Espírito Santo,
de tudo aquilo que os apóstolos foram ensinando, o que aprenderam de Jesus, o que receberam do Espírito Santo, e nós temos lá os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos Pedro, João, dos irmãos de Cristo, Judas e Tiago. Então está tudo ali, a sã doutrina, todas as orientações de Deus para que nós saibamos e obedecemos e cumprimos. Então Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, é através da igreja, através dos seus servos, dos seus discípulos, do corpo de Cristo, que nós estamos aqui agora transmitindo a vontade de Deus, a sabedoria, o plano de Deus, que está escrito no Novo Testamento. É através da igreja, dos seus discípulos, do corpo de Cristo. Ela é importante. Vamos ilustrar desta maneira, afinal de contas, a arca não foi o salvador de Noé, a arca, o barco em si e sua família, mas sim o próprio Deus. Porém, todos eles tiveram que permanecer dentro da arca para serem salvos do dilúvio. Da mesma forma é a igreja. É assim no caso da igreja e da salvação, sendo que somos acrescentados ao corpo dos salvos pelo Senhor, estando dentro da igreja. Em Atos capítulo 2, versículos 47, é dito como se comportavam os primeiros cristãos, os primeiros membros da igreja de Cristo, após a pregação de Pedro e do batismo. Estavam todos louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos aqueles que, a partir da pregação de Pedro, acreditaram em Cristo, se arrependeram e foram batizados, Deus acrescentava à sua igreja, ao seu corpo. Ele exige a nossa permanência e fidelidade nesse corpo, depois de sermos renascidos espiritualmente, que se dá através do batismo, nascemos uma nova pessoa e entramos para o corpo espiritual, para a igreja espiritual de Jesus Cristo, junto com os demais discípulos e membros que lá já estão. Paulo escreve em 1 Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículos 12 a 27, descobrimos que todos os salvos são membros integrantes do único corpo de Cristo. Sem permanência no corpo, não teremos cabeça nem corpo vivo. Toda pessoa realmente salva é também membro da igreja ou do corpo de Jesus. E se alguém não é membro, não é salvo. Em outras palavras, não existe na Bíblia a ideia de uma pessoa salva fora do corpo de Cristo. É o mesmo exemplo dado lá de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e noras foram salvos porque estavam dentro da arca, mas salvos por Deus. Jesus nos coloca na igreja. Entretanto, há algo mais para se considerar aqui. Uma pessoa salva dos seus pecados não pode decidir fazer parte da igreja do Senhor. Não é sua escolha, nem dos líderes da igreja, líderes funcionais que nós vimos na organização da igreja. A igreja bíblica não é nossa propriedade, nem de qualquer homem ou autoridade humana. Em vez disso, é a propriedade de Jesus. E somente o Senhor pode acrescentar os salvos à sua igreja. Nós temos a nossa parte para fazer. E é Deus que nos acrescenta a igreja. Nós lemos aqui em Atos 2,47, como foram os cristãos acrescentados à igreja, e como são até o dia de hoje. Estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E à medida que a palavra, que o evangelho, que a doutrina era explicada, ensinada, e as pessoas aceitavam a Cristo como Senhor e Salvador, se arrependiam de suas vidas erradas e se batizavam, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É Deus que nos acrescenta ao seu corpo. Já que ele inclui apenas os salvos nesse corpo, torna-se óbvio que a igreja é constituída dos salvos.
Apocalipse, que é uma carta de revelação de Jesus Cristo às 7 igrejas, escrita por João, uma revelação de Jesus ao apóstolo João, um dos 12 apóstolos. Lá está escrito, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, ou seja, Jesus Cristo. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Hoje, na Igreja de Jesus Cristo, nós temos gente, membros de todas as nações do mundo. Tu os constituíste reino e sacerdócio para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós reinaremos na terra junto com Jesus Cristo, dentro da Igreja de Jesus Cristo. É o próprio Senhor que examina o coração e os motivos de uma pessoa. Quando nos batizamos, nos arrependemos e entramos para a igreja, Deus examina nossos corações se todo esse procedimento nosso foi sincero, para ver se há fé e sincero arrependimento na sua vida. Se alguém é honesto em seu desejo de ser salvo, obedecendo aos requisitos que o Senhor ordenou para a salvação. Jesus, então, o acrescenta ao corpo dos salvos. Lendo esse comentário, é possível termos membros frequentando a igreja do Senhor e não sendo salvos, por não estar ali realmente com o propósito de seguir os mandamentos descritos no Novo Testamento. Pode acontecer. Só Deus sabe e conhece o coração de cada um. Se não for sincero, não será salvo, nem acrescentado a ele e a outros salvos, apesar de cumprir algumas condições bíblicas. Por outro lado, se essa pessoa for sincera, mas deixar de cumprir as condições impostas pelo próprio Jesus, também não será salvo. Ela pode ser sincera, mas ter uma vida não retilínea, não cumprindo os mandamentos descritos na Bíblia. Sabendo que ninguém, exceto Deus, pode julgar os motivos de um homem, somente Deus, nosso Senhor, será responsável pela decisão de acrescentar uma alma à igreja pura e santa de Jesus. E ele nunca erra. A salvação dos pecados é um dom absolutamente gratuito de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nunca exigiu pagamento da nossa parte por nosso tão caro resgate de um estado pecaminoso. Entretanto, Deus exigiu alguns requisitos ou condições para que possamos obter a salvação. Todo o mundo entende que, para comprar alguma coisa a prazo, é necessário cumprir as condições, hoje em dia no comércio, verificar da nossa situação financeira, pontualidade nos pagamentos e outros requisitos a mais dentro do comércio. Se entendemos isso facilmente, também compreenderemos as condições ou requisitos para recebermos a salvação. Não vamos comprar, é de graça, é de Deus. Mas mesmo assim, para receber ela, temos que preencher alguns requisitos. Alguns afirmam, equivocadamente, pois não está na Bíblia, que apenas a fé salva, esquecendo de alguns requisitos. A pergunta é: quantos requisitos há na Bíblia e como devemos cumpri-los para se obter a salvação, se entrar na Igreja de Cristo, pertencer a esse corpo que é feito, que é aceito por Jesus Cristo Deus? A Bíblia não nos deixa dúvidas sobre esses requisitos, como veremos a seguir, em um quadro onde mostra claramente como pertencer à Igreja de Cristo, especialmente nos casos de conversão no Novo Testamento. Vê-se o plano de Deus para a nossa salvação e entrada no seu reino. Bem, vamos pesquisar alguns desses casos, para sabermos quais os passos necessários para que sejamos salvos. Lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, versículos 37 a 41, nos fala
nos mostra alguns requisitos. Vamos ler aqui. Deixa eu pegar a Bíblia, Atos 2, versículos 37 a 41. Foi no dia de Pentecostes, após os apóstolos receberem o Espírito Santo, o Pedro fazer a primeira pregação, após todos ouvirem a pregação de Pedro, versículo 37 nos diz: a multidão, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Respondeu Pedro: arrependam-se. Então, primeira coisa, requisito, arrependimento. E cada um de vocês seja batizado, segundo requisito, ser batizado, em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, o batizado é para perdoar os pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Também o batizado é para receber o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, os que estavam assistindo, a Pedro, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E hoje ele segue nos chamando, a multidão, a sua criação, através da pregação dos seus discípulos, do corpo de Cristo, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida, a geração da humanidade perdida, com vários atos errados contrários à vontade de Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Ou seja, os que creram se arrependeram e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas sendo batizadas, Deus olhando seus corações, a sinceridade, e os acrescentando à sua igreja que aqui se iniciou. Então a multidão ouviu o evangelho, creu, arrependeu-se, então foi batizada para a remissão dos pecados, depois recebeu o Espírito Santo para que pudessem viver no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Não era um prédio, não era uma edificação, eram pessoas reunidas numa assembleia seguindo a Deus e Jesus Cristo. Outro exemplo na Bíblia é o do etíope eunuco, que está lá em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38. Ali também mostra os requisitos necessários para se entrar na igreja de Cristo. Versículos 36 a 38. Começa a história do Filipe e o etíope lá no versículo 26. Então, aqui, quando Jesus, o Espírito, determina a Filipe a se dirigir para o sul, para a estrada da deserta de Jerusalém, lá em Gaza, onde ele encontra esse etíope numa carruagem, e o etíope está lendo uma passagem, escritura sagrada. Filipe se aproxima dele, da carruagem, e Filipe pergunta para o etíope: o senhor entende o que está lendo? No versículo 30. No 31 ele responde: como posso entender se alguém não me explicar? Hoje em dia é assim, muitas pessoas leem a Bíblia e também não precisam de auxílio para entender, explicar o que está escrito. Sempre quando for ler a Bíblia, o que eu faço e Deus recomenda, faça uma oração antes para Deus, peça para Ele que lhe dê sabedoria para compreender e interpretar a Bíblia, o que está escrito, segundo a vontade do Pai, a vontade de Deus. E Ele vai ajudar. Então, assim, o eunuco convidou o Filipe para sentar-se ao seu lado na carruagem. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, versículo 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Essa passagem, ela é de Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Eunuco estava lendo Isaías, e uma profecia do próprio Jesus Cristo, lá escrito lá atrás, antes de Cristo nascer, antes do plano de Deus de Jesus Cristo acontecer. Já estava profetizando lá no Velho Testamento a vinda de Cristo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Jesus Cristo, calado,
e como o cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Jesus, no julgamento dele, quando, antes de ser crucificado, ficou calado. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Não teve justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. No versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Depois de toda a explicação então, de Filipe, dessa passagem da pregação, o que era a igreja, o que era Jesus Cristo, a missão de Cristo aqui na terra, o eunuco acreditou. Então viram água, o eunuco viu água, e o eunuco disse a Filipe: olha aqui água, que me impede de ser batizado? Então o eunuco, além de acreditar em Jesus Cristo, aprendeu que para entrar no reino de Jesus Cristo deveria ser batizado. Disse Filipe: você pode ser batizado, você pode, se crê de todo o coração. A importância da crença do coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então aqui nós vimos a importância novamente de crermos em Jesus Cristo, se arrependermos e sermos batizados. Ele ouviu, creu, confessou a sua fé, a confissão é importante. Temos que confessar a Jesus Cristo, a nossa fé nele para toda a humanidade, para todos que têm relação conosco. E Cristo foi batizado, sendo sepultado na água. Outro exemplo importante foi o de Saulo de Tarso, que também está lá em Atos, capítulo 9, versículos 15 a 18. Então, Atos é um grande livro onde começou a igreja e começou a pregação da igreja do reino de Cristo. É um livro importante que eu vejo, foi um dos primeiros livros que eu li, que eu estudei, até fiz um e-book sobre ele para passar para os conhecidos. Atos capítulo 9, versículos 15 a 18. Já começa no versículo 1 a conversão de Saulo. Aqui eu vou resumir. Saulo era um fariseu, né, que foi filho de fariseu, criado na religião judaica. Os judeus eram perseguidores de Cristo, tanto que mataram Jesus Cristo. Saulo era um deles também, perseguia os cristãos, carregava eles presos, homens e mulheres arrastados para a igreja para serem julgados. E ele estava indo para Damasco, com carta de recomendação do sumo sacerdote lá para se encontrasse cristãos do caminho lá, trouxesse preso. E nesse caminho tem uma seguinte passagem aqui, importante, né? Versículo 4. No caminho, Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele teve que ser levado pela mão até Damasco. Em Damasco, lá tinha um servo de Deus, Ananias, um discípulo, onde foi recebido, Jesus apareceu para ele, mas o Senhor disse a Ananias, e Ananias tinha falado, mas como eu vou dar atenção para Saulo? Esse Saulo é um perseguidor dos cristãos, olha o que ele faz. Como? E Jesus disse a Ananias, olha o poder de Deus para transformar uma pessoa. Nós mudamos muito o nosso comportamento após conhecermos a verdade, após nos batizarmos, após termos uma fé genuína em Deus. Quantas coisas no passado eu fazia errado, e hoje a gente para, analisa, medita, quantas mudanças há em nossa vida. E Saulo foi a mesma coisa aqui. Jesus disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Gentios, sabemos que eram todos aqueles que não eram judeus. E seus reis, e perante o povo de Israel. Também Paulo pregaria Jesus aos judeus. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu muito pregando a palavra de Deus, palavra de Cristo, e está tudo descrito
no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Quantas prisões Paulo teve, quantos açoites levou. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver. Novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Aqui vemos, então, Ananias falando de Cristo, pregando o evangelho, subentendido. Saulo volta a ver, é uma prova, essas provas de milagres, que até o irmão Valdir estava falando antes de eu entrar no programa, que comprova a Bíblia, todos os milagres feitos por Cristo e depois pelos apóstolos e discípulos que tiveram imposição de mãos, todos isso era para comprovar para as pessoas que Cristo e os demais que estavam amando de Deus eram realmente vindos de Deus, obra de Deus. Eram milagres que eram importantes acontecer para comprovar às pessoas e entender que aquilo era de Deus. E mesmo assim, pessoas não acreditaram. E hoje é um pouco diferente, né? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, tudo que foi escrito a mando de Deus pelos servos, e nos basta a fé para acreditar que isto é a verdade. Hoje os milagres não são mais por imposição de mãos, não são mais os apóstolos, e todos aqueles que foram impostos as mãos pelos apóstolos já morreram. Hoje os milagres, né, as curas acontecem através de oração, pedir a Deus, orar a Deus, e tudo é feito de acordo com a vontade dele. Eu falei para o irmão Valdir há pouco, e repito aqui agora, Deus faz aquilo que ele achar melhor para cada servo. Muitas vezes uma cura, um pedido, não vai ser atendido no momento que se pede, pode demorar a atender, ou nem ser atendido. Tudo é feito conforme a vontade de Deus, porque às vezes Deus sabe se aquilo vai ser bom ou não para o seu servo. O próprio Paulo pediu a Deus, orou várias vezes, pedindo que tirasse um espinho da carne dele. Não sabemos qual é esse espinho, mas era um problema que atrapalhava ele. E Deus disse a Paulo: não vou tirar esse espinho. A minha graça é suficiente para ti, para que tu pregue o caminho, a palavra com humildade, não se soberbeça, não tenha vaidades. E Paulo compreendeu, aceitou e seguiu sua vida com espinho na carne, humildemente, pregando a palavra de Deus. Então, aqui nessa conversão de Saulo, quando ele foi batizado, ele ouviu a Jesus, e é o mensageiro de Jesus. Ananias, que foi o mensageiro que trouxe a palavra para ele. Ele creu em Jesus Cristo, confessou a Cristo no caminho, arrependeu-se dos pecados e foi batizado. O outro exemplo que nós temos é de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil a ser batizado, ele e sua família e os seus parentes, primeiro gentil a entrar, fazer parte da Igreja de Cristo espiritual. Até então, vocês se lembram que o Velho Testamento era a lei de Deus somente para o povo exclusivo de Deus. Mas Deus falou nas profecias e veio a nova lei, o Novo Testamento, uma nova aliança com Deus, com toda a humanidade. Todos esses que eu li anteriormente, os batismos, fora o eunuco, que eram os judaizantes, nenhum era um gentil. Cornélio é o primeiro gentil e ali começa a pregação também, o batismo para os gentios. Até aqui os apóstolos começam a entender que a salvação de Jesus é para toda a humanidade. Então, Atos capítulo 10, versículos 44 a 48. Começa no versículo 1, né? O centurião Cornélio, ele recebe uma mensagem para que vá buscar Pedro até a sua casa. Pedro tem uma visão de alimentos. Eu vou ler essa visão importante aqui. No dia seguinte, por volta do meio-dia, versículo 9 do capítulo 10, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro é o apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos, né? Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada no andar de baixo, né? Caiu um êxtase.
Viu o céu aberto e algo semelhante ao grande lençol. Estava tirando o cochilo e sonhando, que descia à terra, presa a 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Os judeus tinham alguns costumes de alimentos que eles não comiam, né? Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão Pedro, o Simão amigo de Pedro, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Cornélio era um gentil, não esqueçamos disso, né? Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope. Pedro estava na cidade de Jope. O acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia, onde morava a cidade de Cornélio. Cornélio os esperava com seus parentes e alguns amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Aqui é um exemplo que nós temos hoje, que na Igreja de Cristo, todos nós somos iguais. Temos dons diferentes, características diferentes, pensamentos diferentes, mas dentro da igreja todos devemos ser humildes, respeitar uns aos outros, e ninguém é mais que ninguém, nem os presbíteros, apóstolos e bispos. Eles têm só uma função de auxiliar, servir os irmãos. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: aqui vocês vão entender, quem não conhece a Sagrada Escritura, como era o tratamento do povo judeu com o gentio, com o não judeu. Então, Pedro explicando aos gentios, né? Cornélio, família e os convidados. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei, a lei dos judeus, né? Um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aquela visão de Pedro, né? Dos animais. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Eu estou lendo isso aqui na íntegra porque eu acho importante. É a primeira pregação destinada a um gentio. Aqui começa a pregação do Evangelho, a Igreja de Cristo para toda a humanidade, né? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é justo. Ou seja, até hoje, Deus aceita todos que quiserem seguir a Cristo, seguir o que está escrito no Novo Testamento, os mandamentos, se batizar, ele aceita todos, sem distinção de raça, cor, nada. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel,
que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E essa mensagem está escrita hoje, graças a Deus, no Novo Testamento. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com seu Filho Jesus Cristo, né? Então, versículos 39 do capítulo 10, seguindo a leitura aqui, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Versículos 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Se lembra que naquela lição, quando iniciou a igreja, nós lemos lá em Atos 2, a vinda do Espírito Santo, quando Jesus havia prometido, depois que ressurgiu, chegou ao Pai, sentou no trono de Deus, ao lado de Deus, mandou o Espírito Santo aos apóstolos, os apóstolos recebendo o Espírito Santo, falando naquelas línguas das nações que estavam ouvindo ali, estavam reunidos no dia de Pentecostes, pregando a palavra. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu nos apóstolos, também desceu em Cornélio. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Pode alguém negar que os gentios fossem batizados e também participassem, entrassem no reino, na igreja de Cristo? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Se Deus fez isso, quem somos nós, né? Para negar que eles sejam batizados e que não pertençam ao reino, né? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E Pedro ficou lá, ensinando a palavra de Deus. Então aqui o exemplo de Cornélio, né? Creram em Jesus Cristo, se arrependeram de suas vidas e foram batizados. Então, os requisitos para se entrar nessa igreja de Cristo, que é espiritual, não é prédio físico, não são denominações humanas, criadas a partir dos tempos, né? Outro exemplo. Então, aqui é um pequeno quadro, né? Dos requisitos das conversões para se entrar na igreja de Cristo. Lá na primeira pregação, em Atos 2,38, Pedro pregando lá o Evangelho de Cristo, todos ouviram, creram, arrependeram-se, deduz que foram confessados, porque eles perguntaram o que vamos fazer agora para corrigir esse tamanho erro? Matamos Jesus Cristo, né? E foram batizados e foram salvos, foram acrescentados por Deus à sua igreja. O etíope eu li aqui agora há pouco, também ouviu, creu, arrependeu-se por dedução na própria palavra dele, né? Aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então ele creu que a pregação, que era necessário o batismo, confessou, foi batizado e foi salvo. Saulo também li aqui, o Saulo era um perseguidor de Jesus Cristo, né? Como ele pode transformar a vida da pessoa através da sua palavra. Creu, confessou, foi batizado, e Saulo foi um grande apóstolo dos gentios. Nós lemos aqui que ele tinha um trabalho a ser feito, Jesus o escolheu para pregar aos gentios e também aos judeus. Paulo foi um dos maiores, caminhou bastante nas suas 3 viagens missionárias. Se olharem no mapa hoje, o que ele caminhou, andou de barco pregando a palavra, né? Cornélio, eu acabei de ler, aqui se iniciou a pregação ao primeiro gentio batizado, aqui, primeiro gentio, Cornélio e sua família, os amigos íntimos ali, e daqui para frente, vários gentios foram batizados,
e hoje eu sou gentio, nós somos gentios, nós somos judeus, aqueles não são judeus, estamos no reino de Deus. Lá em Atos 16, que eu não li também, mas está lá a Lídia se batizando, vamos ler daqui a pouco, e o próprio carcereiro, que prendeu Paulo, que maltratou, açoitou Paulo também, foi batizado depois de um fato que aconteceu. Talvez vamos ler aqui mais adiante. Então, aqui vamos ler aqui em Atos 16, Lídia ouviu a pregação de Paulo, abriu seu coração e foi batizada. Deixa eu só ver aqui em Atos 16, se eu não me engano, é a primeira viagem missionária de Paulo ou a segunda. Então, em Atos 13 começa a primeira viagem missionária de Paulo. Atos 16 é na segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem começa em Atos 15, versículo 36. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo está em Filipos. E, então, aqui fala: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. Quando fala navegamos, é porque Lucas, o autor da carta, escreveu a carta, então ele estava junto, né? E no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Paulo, Lucas, Silas e outros. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O que é abrir esse coração, Deus, né? Deus fez comigo, fez com todos aqueles que são servos, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia e aprendemos, estudamos, alguém nos ensina, e nós humildemente aceitamos, Deus faz, né, nosso coração transbordar de alegria e aceitar isso como verdade, né, com fé. Então, tendo sido batizada, Lídia, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham e ficar na minha casa. E os convenceu. Paulo ficou ali na cidade de Filipos, hospedado na casa de Lídia. Também verificamos em Atos 16 que o carcereiro ouviu a pregação de Paulo, arrependeu-se, deduzimos do arrependimento porque ele tratou das feridas provocadas por ele quando açoitou Paulo e Silas e foi batizado. Mais adiante, no versículo 16, lá na cidade de Filipos, né, Paulo e Silas foram para a prisão, eles estavam pregando, aconteceu um fato lá, uma moça que os seguia, estava com espírito imundo, foi tirado o espírito, houve uma revolta na cidade, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, foram na prisão. O que é importante aqui, eu leio para vocês agora aqui. Na prisão, então, Paulo, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar. Quem estuda a história sabe que todo preso, quando foge, aquele que tem a guarda romano, ele é morto. Então, o carcereiro achou que Paulo, o preso, tinha fugido, já estava pronto para se matar antes que fosse morto pelo seu chefe, né? Então, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Embora todas as portas estivessem abertas, tudo mais, Paulo ficou lá. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você, os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. As feridas provocadas pelo açoite antes da prisão, que está lá atrás nos versículos. Em seguida, ele e todos os de sua casa foram batizados, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa
se alegrou-se muito por haver crido em Deus. E a história continua, depois os magistrados querendo liberá-los, mandando o carcereiro liberar. Paulo e Silas eram cidadãos romanos, tinham cidadania romana. Paulo e Silas disse, não, já que nos prenderam sem julgamento, nos açoitaram, que os magistrados venham aqui e nos solte. E os magistrados ficaram até assustados, porque o cidadão romano não poderia ser preso sem o prévio julgamento. Não sabiam, achavam que eram judeus. Então aqui está uma prova também que até o carcereiro creu, se arrependeu e foi batizado. Nota-se uma coerência em todos os exemplos contidos na Bíblia que nos levam às seguintes conclusões sobre a conversão. Se alguém quiser ser salvo dos seus pecados, tem que descobrir primeiro a verdade no Novo Testamento, tem que estudar, alguém tem que ensinar a palavra, mostrar a verdade, quem é Jesus Cristo, quem foi e qual o seu propósito. Até próprio, ouvindo a pregação da palavra de Deus e lendo outras informações bíblicas. Nenhum exemplo aqui dado, ninguém saiu por conta se batizando sem conhecer a verdade. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ninguém tem fé sem conhecer a verdade, sem ouvir a verdade, estudar. Para me ter fé, tudo que está escrito aqui, eu tenho que ouvir e estudar. Outro requisito, crer em Deus e Jesus, o Filho. O autor da carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível a Deus. Então, ninguém neste mundo agrada a Deus sem fé. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus falando, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais. Não são apóstolos, não são pastores, não são papa. É Jesus, não por mim. Nós não vamos a Deus através de pastores, de presbíteros, de santos, de papas. É por Jesus. É Pai Jesus, Senhor Deus e Pai, através com Deus. Dos pecados da sua vida errada. Aquelas condutas contrárias à vontade que está descrita na Bíblia. O que significa a decisão a Deus. Confessar seus pecados, deixando para trás e voltando-se para Deus durante todo o resto de sua vida. Está escrito em 13, versículos 1 a 3. Naquela ocasião, alguns que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara com os sacrifícios. Jesus respondeu, vocês pensam que galileus, o sangue dessas pessoas, eram mais pecadoras do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Mas se não serem os outros, fora esses que foram sacrificados, todos vocês também perecerão. Temos que confessar a nossa fé em Cristo como Filho de Deus, agora e sempre. O próprio Jesus disse, está escrito lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens? Nós hoje aqui, quem nós confessarmos diante de nossos amigos, conhecidos, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, nos mostrar a nossa conduta de vida mudada, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. No dia do julgamento, Cristo vai nos dizer, Pai, Deus, esse aí eu confesso ele. Giovanni é meu filho, teu filho, meu discípulo, meu seguidor, meu irmão. E finalmente, tem que ser batizado, porque é pelo batismo para a remissão de pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Nós temos um dom
que nós podemos ajudar dentro da igreja, do corpo de Cristo, a servir aos demais irmãos, a ajudar nesse caminho aqui na terra, em busca da salvação. Não sei se meu dom é esse que eu estou fazendo agora, estudando a palavra e compartilhando, espero que seja também um dos dons, esforçado muito para Deus, para que me dê sabedoria, entendimento e mudança a cada dia de comportamento, sempre buscando a perfeição. Então, todos que recebem o batismo, recebem um dom do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo no coração. Este abismo significa sepultamento em água, conforme está descrito lá em Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 8, Atos, capítulo 8, versículos 26 a 39, temos exemplos aqui, 1 Pedro de 3, 20 a 21. Em Romanos fala bem claro que o batismo, quando nós mergulhamos nas águas, tem que ser por imersão. Nós somos sepultados com Cristo, simbolicamente, assim como Cristo morreu na cruz. E quando nós saímos das águas, nós emergimos das águas, nós ressurgimos com Cristo, assim como Cristo da morte. E nós ressurgimos uma nova criatura, onde o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Tem uma passagem de Paulo que fala isso. E Cristo passa a morar em nós. Nós temos esse Espírito Santo em nossa vida, nós somos uma nova criatura, assim como o exemplo que eu dei de Saulo aqui e de muitos outros que está escrito na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu a todos aqueles que ouviram a primeira pregação: e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que ser batizado? Para perdão dos seus pecados. Para quê? Para receberem o dom do Espírito Santo. O batismo bíblico nos salva, não por causa de qualquer poder de água, não, mas por causa de uma submissão às condições que Deus impôs. É a graça de Deus, através do sangue de Cristo, que nos salva. Mas também é essencial, é a nossa obediência baseada na fé. Se está escrito para ser feito assim, assim o faremos. E aqui nós vimos já, que o batismo não é o batismo feito em criança. Porque a pessoa tem que crer, tem que se arrepender. E criança é pura, está na Bíblia. Cristo falou, o reino dos céus é como as crianças, das crianças. Que temos que ser como as crianças, puras, sem pecados. Criança não precisa ser batizada. O batismo vem a partir quando a pessoa se torna já adolescente, já conhece o bem e do mal. Aí sim precisa da maturidade e se arrepender das coisas erradas que faz. Criança não tem essa maldade. Criança é pura e deles é o reino dos céus. Qual batismo segue o padrão da Bíblia? Qual o batismo descrito na Bíblia? O batismo no momento da conversão ou depois do discipulado? O batismo naquele quando a pessoa já prega a mensagem e se batiza, ou depois que é feito um estudo de uma crença, que é depois do discipulado? Observe esse ponto com muita atenção. Na Bíblia, vemos claramente que o batismo tinha o propósito de salvação e foi praticado imediatamente no momento da fé e do encontro com Deus. Homens, com o passar dos anos, mudaram isso e mudaram com o propósito do batismo, dizendo que eles não fazem parte das condições de ser salvo. Tem pessoas, grupos, que eu digo, denominações humanas, que dizem isso, que o batismo não faz parte. Assim, usa o batismo após a pessoa supostamente ser salva apenas pela fé e arrependimento. E o batismo, muito tempo depois, o batismo, para que ela possa aprender bastante sobre a doutrina. Esse batismo aqui é com outro propósito, ou seja, é para que a pessoa faça parte da igreja que ele está ensinando, aquela denominação. É assim na Bíblia? Vimos agora que não. Vimos nos versículos bíblicos até aqui que essa não é a forma de entrar na igreja bíblica de Jesus Cristo. Preste bem atenção nas palavras de Jesus. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizada
será salvo. Esse Mateus fala. O que fala também Mateus aqui é importante, né? Mateus capítulos 28, versículos 18 em diante, até o final 20. Então Jesus aproximou-se-lhes e disse dos apóstolos: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, os apóstolos, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Depois de batizado, nós temos que continuar ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E é isso que a Igreja de Cristo faz. Após ser batizado, entrado na Igreja de Cristo espiritual, é feito encontros, reuniões, estudos, que nos evangelistas ensinando tudo aquilo que está na Bíblia a permanecer no caminho e ao que fazer. Cristo não disse: quem crer será salvo e depois batizado. Não. Outras considerações a respeito da salvação. Já descobrimos que somos salvos estudando a verdade bíblica, crendo, se arrependendo dos nossos pecados, confessando a Cristo e sendo batizados. Assim, quando cumprimos essas condições, somos salvos e acrescentados à igreja, ou ao corpo de Jesus por Deus. Estes são, na realidade, requisitos bem simples. Todos nós podemos compreendê-los e obedecê-los. Jesus não impôs condições difíceis para pertencer à igreja, como pagar 10 mil reais, cobranças financeiras, conquistar nações, tornar-se presidente de uma companhia, formar-se em universidade, ser apoiado e aceito por membros de uma congregação, ou até mesmo ter uma experiência extraordinária, visões, falar em línguas, nada disso. Ele ordenou apenas o cumprimento sincero desses requisitos que estão na Bíblia: fé em Deus, em Jesus Cristo, confissão dessa fé, arrependimento dos pecados, imersão em água para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo através do batismo. Os irmãos para permanecer dentro da igreja do reino e também a levar essa palavra adiante. Tudo mais na salvação é feito por Deus. Fora isso, ao demonstrarmos a nossa fé através de uma submissão e obediência total a Deus. Ele nos salva e nascemos no seu corpo, no reino, na sua igreja. O Senhor disse que a única maneira de entrar no reino de Deus é através do nosso renascimento da água e do Espírito. Naquela conversa de Jesus com o mestre Nicodemos, né? Capítulo 3, versículo 3 a 5. Em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos a Jesus, né? Como alguém pode nascer sendo velho? Como ele pode nascer de novo? É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e do Espírito, se não se batizar, morrer na água, ressurgir, para ter os pecados perdoados e nascer do Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, que passa a morar em nós. Somos o templo do Espírito Santo. O reino, o corpo e a igreja. Vimos naquela lição das várias nomenclaturas dadas para a igreja de Cristo, essa igreja espiritual, reino, corpo. Mas o que é reino? Vamos rever aqui. É simplesmente a igreja. Ambas as expressões são usadas alternadamente. Até mesmo Jesus, em Mateus 16, versículos 18 e 19, no capítulo 16, ele falou, quando prometeu edificar a sua igreja. Respondeu para Pedro no versículo 17, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por sangue ou carne, mas por meu Pai que está nos céus. Após Pedro afirmar, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa afirmação, a certeza que Pedro tinha no seu coração, que realmente Jesus era Filho de Deus. E quem revelou isso para Pedro foi Deus, no coração de Pedro. E eu lhes digo que você é Pedro, Jesus dizendo para Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, esse alicerce
que Cristo, essa afirmação que Cristo era Filho de Deus. Cristo é o alicerce da sua igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Até hoje a igreja de Cristo, a palavra dele, jamais foi destruída e jamais será destruída. Eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, através do batismo, né? E o que você desligar na terra será sido ligado nos céus. Então aqui Cristo falou da igreja, a expressão igreja, e também do reino. Será que Jesus permite duas ou mais maneiras para entrar na igreja? Certamente que não. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler aqui o que nos diz. João 14, 6. João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para entrarmos na igreja de Cristo. Quando a palavra é plantada em nossos corações e nós cremos em Cristo, nos batizamos e essa palavra cresce e dela, após o batismo, nasce uma nova criatura, a qual se torna membro do corpo da família de Jesus, que é a sua igreja. Novamente, o apóstolo Paulo afirma que devemos ser batizados no único corpo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber em um único Espírito. Todos nós, todas as nações, gregos, escravos, livres, todos aqueles que foram batizados segundo as Escrituras, segundo a forma que está descrita aqui, todos nós somos membros de um único corpo, de uma única igreja de Jesus Cristo. Mas o que é o corpo? Já vimos isso em uma aula específica e vamos rever aqui. Corpo é a igreja, é uma terminologia também descrita na Bíblia. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde Paulo falou aos irmãos em Colosso. Ele é o cabeça do corpo, Cristo, que é a igreja. O corpo é a igreja. É o princípio e é o primogênito. Cristo é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E quantas igrejas há? Apenas uma. Muito embora possa haver, vimos aqui várias congregações, localidades, mas todas pertencentes à mesma igreja. Paulo aos irmãos em Efésios, capítulo 4, versículo 4, nos diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo nos diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça, Jesus Cristo, de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Como é que entramos na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Cristo, no reino de Deus? Através do nascimento espiritual da água e do Espírito, sendo ambos elementos essenciais da nossa salvação. O próprio Jesus falou para Nicodemos, Jesus falou para os apóstolos que deveriam pregar o evangelho e batizar aqueles que crerem, no batismo. Mas Jesus disse que precisamos ser batizados para ser salvos. E é isso que os coríntios fizeram lá em Atos, capítulo 18, versículos 7 a 8, quando Paulo pregou aos coríntios, né? Portanto, quando somos batizados, tornamos-nos, logicamente, membros da igreja de Cristo, que também é chamado de corpo de Cristo e também de reino de Cristo, reino de Deus. Chegamos ao final desse estudo hoje. Será que após estar dentro da igreja, como eu estou hoje, estamos salvos para toda a eternidade? Será que eu me considero hoje uma pessoa salva para toda a eternidade? Não, porque há dois aspectos da salvação. A salvação dos pecados cometidos antes do batismo. Ao ser batizado, eu tive meus pecados perdoados, entrei para o reino de Deus, e todos membros do corpo de Cristo, por sermos pecadores, podemos e voltamos, todos pecam. E a salvação eterna após o batismo, tendo uma vida fiel a Cristo Jesus. Ou seja, então, para me manter essa minha salvação, eu tenho que ter uma vida fiel a Jesus Cristo. Tá, mas e como que eu vou ter essa vida fiel se nós pecamos, podemos vir a pecar? Como é feito isso? O apóstolo João nos diz, lá na sua carta, e é dito, isso é a doutrina de Deus. Deus falou para ele e escreveu.
que após pecarmos, estando no corpo de Cristo, na igreja, devemos confessar a Deus esse pecado, se arrepender, orar para Deus, e Ele volta a nos purificar, da mesma forma que fomos purificados no batismo, pois somos revestidos de Jesus Cristo. Ou seja, se eu vier a cometer um ato falho, ato errado, ao que ensina a Bíblia, eu tenho que reconhecer este erro, eu e Deus, para Deus, orar, chegar a Deus através de Jesus Cristo, orar ao Pai, vir ao Pai em nome de Cristo. Nós vimos que Ele é o caminho até o Pai, e pedir perdão por esse pecado, com fé, sinceridade e arrependimento no coração. E Cristo nos perdoa, nos volta a nos purificar e somos salvos. Aqui, ó, a confissão é para Deus, não é para pastores, não é para presbíteros, não é para padres. É uma oração minha com Deus. Temos a obrigação de crescer até a maturidade espiritual. Com o passar dos dias, essa obrigação nós temos. Temos que ler, estudar, estar sempre junto, estudando individualmente, estudando com os irmãos, crescendo. De sacrificar as nossas vidas no serviço a Deus. De permanecer fiel à nossa chamada cristã. Até o último momento da nossa vida. Diariamente nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Morrer para nossas vontades da carne, vontades pessoais. E sermos humildes e servir a Deus e aos irmãos. Você é membro da Igreja de Cristo descrita na Bíblia? Você que assistir essa aula, você é membro da Igreja de Cristo espiritual que está descrita aqui na Bíblia? Seguindo fielmente os passos nela indicados? Se não, você ainda não é salvo. Pesquise as Escrituras, obedeça ao Senhor, e Ele próprio, nosso único Salvador, prometeu salvá-lo e acrescentá-lo à sua gloriosa igreja, desde que você, como todos os exemplos narrados no Novo Testamento, pessoas que ingressaram por Deus na igreja. Se você não é salvo e não conhece as Escrituras, assim como eu nunca não conhecia, e disse, como vou saber se não tem quem me ensine? Procure, estamos à disposição, procure alguém que possa ler a Bíblia com você, lhe explicar e mostrar o caminho da salvação para entrar na igreja. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. My Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.